ar, pela sua Unirádio, Momento Espírita. A vida na sua dimensão maior. Auto de Barcelona, um fato marcante na história do Espiritismo. O que Paulo de Tarso quis dizer com o amor cobre a multidão de pecados. Porque existem apenas santos católicos e não de outras religiões. A maior batalha contra o preconceito acontece dentro de cada um de nós. Como a doutrina espírita vê a comemoração do Dia de Finados. Porque temos dificuldade de nos amar como Jesus. Encontro Regional Espírita está acontecendo hoje na Patrulha Juvenil de Garça. Use, distribui mensagens de finados nos cemitérios de Galha e Garça. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 31 minutos em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo aos seus amigos e familiares. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. www.uniradio.com.br. Repetindo, www.uniradio.com.br. Atenção, além de acompanhar o programa ao vivo pela Unirádio, você ainda pode ouvir Momento Espírita a qualquer momento pelo Facebook e também pelo YouTube, buscando por Caminho de Damasco, Garça. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. E se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. E você pode se comunicar com o Momento Espírita também por telefone durante sua apresentação. Ou mesmo pode usar a internet e nos mandar o seu recado em qualquer horário. E atenção ouvinte para o novo e-mail do programa Momento Espírita, que você pode acessar a partir de hoje. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo o e-mail do programa momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O número do WhatsApp continua o mesmo, 997-512397 da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária Garça, ou trazer pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. E o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Trata-se do romance Morreu e Não Sabia. É da autoria de José Manuel Fernandes. O livro conta a história de um jovem desencarnado. Morreu e Não Sabia. É uma publicação da editora Petit, já distribuído entre os associados do Clube do Livro Espírita de Garça. Ligue então para o telefone fixo 3471-0700, aqui da Unirádio, ou para os seguintes celulares. Da Vivo, 997-512397, ou para o celular da TIM, que é o 981-792405, até o meio-dia, e concorra a um exemplar do livro Morreu e Não Sabia. Você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo, que é o 997-512397. Participe do programa, mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Lembre-se, novo e-mail do Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E esta é a edição número 2216 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Nesta apresentação, Juliana e Cláudio. As participações, Marco Antônio, Eliane e Sônia. Na secretaria, Eliane e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. 1 tempo de paz.
Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. O impasse político que vem acontecendo na Espanha pela independência da região da Catalunha, cuja capital é Barcelona, nos faz lembrar o importante fato da história do Espiritismo, que se deu justamente nessa cidade espanhola logo nos primeiros anos da doutrina. Maurice Lachatre era um intelectual editor francês do século XIX, estabelecido em Barcelona em uma livraria. Ele solicitara a Allan Kardec enviasse livros espíritas da França para divulgação na Espanha. As obras espíritas, apesar do espiritismo ter apenas 4 anos, já surgiam em grande quantidade, quebrando tabus e levando sua filosofia robusta às pessoas habituadas à leitura e à reflexão. A informação de que os livros chegariam à cidade chegou ao bispo de Barcelona com bastante antecedência, e ele, passando por todas as autoridades, determinou fossem esses livros apreendidos e queimados. Eram cerca de 300 volumes, desde as obras de Allan Kardec como o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, pois ainda não existia o Evangelho segundo o Espiritismo, além de exemplares da Revista Espírita e outras obras de autores diversos, as mais procuradas do público. Todos os exemplares foram queimados numa grande fogueira em praça pública. O episódio aconteceu há 156 anos, precisamente no dia 9 de outubro de 1861. Ficou conhecido no meio espírita como o Auto de Fé de Barcelona. O ato público, fazendo relembrar as velhas fogueiras da Inquisição, com a diferença de que agora se queimavam livros e não mais pessoas, revestiu-se de um estrondoso cerimonial, onde compareceram autoridades civis e eclesiásticas para demonstrarem repúdio ao espiritismo. No máximo, o governo espanhol teria o direito de impedir a entrada de qualquer produto que julgasse inconveniente no país, dizendo representar o interesse do povo, mas não tinha o direito de queimar livros que não lhe pertenciam e que, portanto, representavam um dano à propriedade particular, além de se constituir num ato de discriminação e numa violência contra os direitos humanos. O problema é que quem assumiu essa demonstração de intolerância foi um membro do clero, que evidentemente tinha força política suficiente para se fazer obedecer. Esse episódio causou grande impacto no meio espírita da época, mas quando Kardec ouviu vários espíritos a respeito, pôde compreender que atos dessa natureza, tão comuns nos anais da história da humanidade, só poderiam favorecer a expansão do espiritismo. Desse modo, Kardec, através da Revista Espírita, não só lamentou ainda estivéssemos sob o império da intolerância religiosa, como concitou os espíritas a se unirem ainda mais em torno de seu ideal, que, por certo, ainda receberiam outros golpes no futuro. De fato, o Auto de Fé de Barcelona teve uma repercussão positiva em favor do espiritismo, que acabou por ganhar muito mais admiradores na Espanha e em todo o mundo. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, contamos com suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação é de grande proveito. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então à primeira participação de hoje. E esta questão foi proposta pelo nosso ouvinte da cidade de Vera Cruz, Cristiano Alves, que participa novamente do programa e pergunta ao Cristiano: qual a relação entre a frase "o amor cobre a multidão de pecados" com a lei de ação e reação? Na verdade, Cristiano, quando Paulo proferiu essa frase, "o amor cobre a multidão de pecados", ele quis dizer que todos podemos compensar nossos erros com o amor. E isso, sem dúvida, decorre da lei de ação e reação, também conhecida como lei de causa e efeito ou lei da causalidade. Essa questão é quase matemática, podemos dizer assim, pois nesse caso os pecados significam dívidas morais contraídas e os atos de amor significam pagamentos.
por maior a dívida contraída. Quando começamos a pagá-la, mesmo que seja em suaves prestações, automaticamente vamos amortizando o montante a pagar, até a cobertura total da dívida, o que certamente vai exigir algum tempo. Quanto tempo? Isso depende do ritmo de crescimento espiritual de cada um. Do ponto de vista moral, Cristiano, pecar quer dizer errar contra alguém, causar-lhe prejuízo moral ou material. Segundo o Espiritismo, por maior o prejuízo que causamos, por maior a dor que provocamos no outro, sempre haverá oportunidade de cobri-los, ainda que sejam longas e suaves parcelas de amor. Amor aqui, no sentido que Jesus usou esta palavra, e depois o apóstolo Paulo, que é o amor fraterno, incondicional. Portanto, não é amor contemplação ou simplesmente amor declaração, mas o amor ação, que no Espiritismo damos o nome de caridade. Muita gente ainda pensa que caridade é apenas dar esmola ou socorrer alguém num momento de necessidade. Isso também é caridade, mas está longe de ser toda a caridade a que Jesus se referiu, quando falou do amor fraterno, do amor que respeita, que compreende, que se solidariza e até que se sacrifica em favor do próximo, como o samaritano da parábola. Só a reiterada prática desse amor é capaz de anular os efeitos do pecado, à medida que vai amortizando e, portanto, diminuindo a dívida moral. No Espiritismo, dá para entender bem esse mecanismo de amortização ou quitação gradativa da dívida pela lei da reencarnação. Isso porque não é possível alguém se redimir de seus erros e cobrir tudo que deve a todos numa única existência. Quase sempre, levamos para outra vida problemas não resolvidos, pendências não satisfeitas, em face do mal causado. Mas, reencarnando, passamos a ter oportunidade de ir cobrindo essas dívidas através da prática do bem, que é a única forma de manifestar o amor fraterno. Fica clara, portanto, a frase de Paulo, quando fala que o amor cobre a multidão de pecados, pois isso acontece não apenas numa existência, que por sinal pode ser muito curta, mas ao longo das existências sucessivas, pelas quais o espírito endividado vai passando. À medida que ele vai se despertando para os valores espirituais, fazendo o bem e evitando o mal, ou seja, amando, ele vai se sentindo liberto da opressão que tanto suas vítimas como sua própria consciência exercem sobre ele. Em última análise, Paulo quis dizer que o amor é o único caminho da felicidade ou da bem-aventurança. Logo, todos os ensinamentos de Jesus se resumem no amor fraterno, incondicional e, sobretudo, ativo, realizador, que é a caridade. Fora da caridade não há salvação, eis o lema da doutrina espírita. Por isso, o mandamento maior: amai-vos uns aos outros, pois somente amando o próximo, que é filho de Deus, podemos amar a Deus. Atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 34710700 ou pelos celulares da Vivo 997 51 2397 ou celular da TIM 981 79 2405. Lembre-se, pelo telefone da Vivo 997 51 2397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! E a ouvinte Angelina Benatti pergunta: há algumas semanas atrás, o Papa Francisco declarou santos 30 religiosos brasileiros que foram assassinados durante a ocupação holandesa no Brasil. Eu pergunto: só existem santos católicos? Por que o Espiritismo não tem santos? Os espíritos superiores não são santos?
Ao que nos parece, Angelina, o título de santo é conferido pela Igreja a católicos que deram demonstração de completa entrega à causa religiosa, agindo no caminho do bem e até se sacrificando pela fé. A fé, como sabemos, é um patrimônio sagrado de cada indivíduo e de cada religião. Existem, é claro, outros quesitos básicos exigidos pelos cânones da Igreja no processo de reconhecimento da santidade de algum personagem católico, mas o fundamento do título é o exemplo de vida. O Espiritismo, por sua vez, não está voltado apenas para os seus seguidores ou para as pessoas que se declaram espíritas, mas para toda a humanidade. Não vê nenhum privilégio especial apenas pelo fato de a pessoa se dizer espírita. A doutrina reconhece como verdadeiros exemplos de bondade e amor pelo próximo aqueles que trilharam o caminho do bem, não importando a religião, mas apenas a sua conduta. Enfim, suas obras, baseando na feliz afirmação de Tiago, que sintetizou muito bem os ensinos de Jesus ao afirmar que a fé sem obras é morta. É claro que existem pessoas que se destacam no panorama geral da humanidade pelas suas notáveis realizações, e são as mais lembradas e talvez as poucas reconhecidas, como Francisco de Assis, Vicente de Paulo, e que receberam o título de santo. Mas sabemos que existem também milhares, talvez milhões de abnegados anônimos que já passaram por este mundo, mas que não foram conhecidos e nem reconhecidos. Nem por isso deixaram de ter seu mérito. Pelo contrário, segundo os parâmetros de Jesus, talvez os menos considerados são os maiores no reino dos céus. Mas foi a tradição religiosa, ao longo de muitos séculos, que levou o povo a pedir a intercessão dos santos e a pensar que, pelo fato de terem recebido esse título, somente eles foram direto para o céu e estão em condições de nos ajudar. Se a santidade for a principal virtude da alma, muitos outros, como dissemos, mereceriam tal reconhecimento. Mas não é o reconhecimento dos homens que vale. O que vale mesmo é o reconhecimento de Deus. E o reconhecimento de Deus não depende do julgamento humano, mas do julgamento de cada um sobre si mesmo. A nossa consciência moral é o juiz mais implacável, é Deus se manifestando em nós. Por outro lado, os espíritos que se elevam pelos próprios méritos, que chamamos de benfeitores, são os santos em nosso caminho. Quer estejam ainda entre nós, os encarnados, quer tenham partido desta vida, os desencarnados, porque serão sempre o elo espiritual entre nós e Deus, ajudando-nos a trilhar o bom caminho, para que aprendamos a fazer o bem e a evitar o mal. Os títulos em si, Angelina, não dizem nada. O que vale mesmo na vida de cada um são os méritos espirituais que conseguiu reunir ao longo de sua caminhada evolutiva. E essa pergunta foi colocada por uma jovem frequentadora de nossa casa espírita e fez-nos a seguinte colocação. Existe um jeito de a gente se livrar dos preconceitos que a família e a sociedade formaram em nossa personalidade? De vez em quando eu me surpreendo com alguma atitude preconceituosa diante das pessoas. Às vezes percebo isso na hora. De outras vezes, só vou tomar consciência depois. Muito oportuna a colocação que nos leva a uma reflexão mais demorada sobre o tema preconceito. Há pessoas que acham que não têm nenhum preconceito. Vamos ser realistas. Do nosso ponto de vista, mesmo entre os que procuram se alimentar de um ideal elevado de completo respeito por todos, o preconceito ainda persiste, embora, é claro, de uma forma mais velada, quase que disfarçada. Preconceito no ser humano não é apenas um sentimento, é uma emoção primitiva, como uma erva daninha, arraigada nas regiões mais profundas da alma, e portanto ele brota do inconsciente, muitas vezes traindo as nossas próprias convicções. É claro que a família e a sociedade, de um modo geral, alimentam preconceitos nas crianças e nos jovens, ainda que disfarçadamente. Isso podemos observar todos os dias nas atitudes das pessoas e em nossas próprias atitudes, até na imprensa e nos programas de televisão.
Mas o preconceito não é, como muitos pensam, apenas um mal social. Ele tem origem nos instintos de sobrevivência e, por isso, em todos os seres vivos, ele se manifesta como um impulso de rejeição a tudo que representa uma ameaça. E na fase animal, os que são diferentes sempre representam uma ameaça. Portanto, ainda que lutemos para varrer da sociedade os preconceitos, como fez Jesus no seu tempo de forma clara e incisiva, o preconceito ainda permanece em germe nas regiões mais profundas da mente humana e, de alguma forma e em algum momento, pode se manifestar em nós até de forma involuntária e inconsciente, obrigando-nos a um policiamento constante. Por isso, não devemos nos culpar tanto quando, às vezes, nos escapam algumas atitudes preconceituosas que nós próprios condenamos nos outros. Ainda somos falhos e imperfeitos, mas o importante é que tenhamos consciência da necessidade da mudança e nos esforcemos nesse sentido. Portanto, o importante para você e para todos nós, prezada jovem, que sabemos que o preconceito deve ser varrido da terra, é que cuidemos para que nossas atitudes sejam ao máximo compatíveis com os nossos ideais de fraternidade, com os nossos sonhos de uma sociedade igualitária, onde todos, absolutamente todos, sejam respeitados como seres humanos, com os mesmos direitos e com os mesmos deveres uns diante dos outros, em qualquer parte do mundo. Logo, seguindo os passos de Jesus, devemos sim nos policiar, mas não exigir de nós a perfeição, porque certamente ainda não chegamos lá. Mas vamos chegar. Nesse sentido, precisamos combater a hipocrisia para que o nosso discurso anti-preconceito não seja simplesmente uma fachada ou uma arma para atacar os outros, sem qualquer esforço de nossa parte. Porque, se não compreendermos as limitações das pessoas que ainda agem com preconceito, com certeza também estaremos agindo com preconceito contra elas. E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo 3471-0700 e os celulares da Vivo 997-512397 e o da TIM, que é o 981-792405. Temos também o WhatsApp, que você pode também utilizar, que é o 997-512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, lembranças de entes queridos. Com a aproximação consagrada ao finados, 2 de novembro, é oportuno lembrar que há cerca de 17 anos e por iniciativa do nosso saudoso companheiro José Mangeruana Neto, hoje no plano espiritual, o Centro Espírita Caminho de Damasco criou um serviço de atendimento às famílias que sofrem a partida de entes queridos. Esse serviço continua mais vivo do que nunca, hoje no ano de 2017. Trata-se de uma correspondência enviada via correio pelo Grupo Vida, com mensagens de conforto e de esclarecimento à luz da doutrina espírita.
Pela sua própria área de abrangência, o Espiritismo trata da morte com muita naturalidade, e seu objetivo é fazer com que essas famílias busquem uma compreensão mais ampla da vida e possam encarar com mais serenidade essas situações pelas quais todos temos de passar. Desde o ano 2000, vários companheiros da nossa Casa Espírita já estiveram atuando no Grupo Vida e atualmente contamos com a excelente participação do casal Luciane e Daniel Martins, sob a coordenação da Camila Guimarães, que mensalmente, após o levantamento dos óbitos que ocorreram no período, encaminham para as famílias enlutadas referida correspondência que tem por base a mensagem que vamos ler agora. Preste atenção. Lembra-te de que seu ente querido não desapareceu, apenas deixou o corpo. A vida é renovação constante. Deus, na sua infinita bondade e perfeição, não nos criaria apenas e tão somente para alguns anos sofridos na terra. Na sua obra perfeita, não há lugar para desperdício. O corpo volta à terra e a alma retorna à espiritualidade. Repare a semente que germina quando lançada ao solo, fazendo surgir a nova planta que, por sua vez, vai produzir outras sementes e assim sucessivamente, fazendo com que o vegetal se perpetue. Assim, também a nossa vida se renova sempre. O término de uma existência significa o início de outra. O ente querido que viveu ao seu lado não morreu. Apenas seu corpo está no cemitério. A alma, não. Ele está mais próximo de você agora. Ideais, ideias, sentimentos, sonhos, afeições, tudo nele continua vivo. Foi Jesus quem ensinou que somos imortais. Depois da crucificação, ele mesmo apareceu várias vezes aos discípulos para mostrar que a vida continua. E o apóstolo Paulo, mais tarde, afirmou que semeamos o corpo carnal e colhemos o corpo espiritual, o corpo que ressurge no outro lado da vida. Assim, chore de saudade, mas não se entregue ao desespero e nem descreia da bondade de Deus. Lembre-se de seu ente querido naqueles momentos mais felizes e fixe na mente a sua imagem saudável a sorrir e a dizer que hoje ele está mais vivo do que nunca. Ore em seu favor, faça algum bem em seu nome e guarde a certeza de que a morte, pela qual todos passaremos um dia, é apenas uma porta para a vida e a grande oportunidade do reencontro. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando os comentários, as sugestões, críticas e perguntas. A sua participação enriquece os temas aqui tratados. Portanto, anote aí o nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Vou repetir, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E chegou o Momento Mei-Mei, hoje com a participação da Eliane. Bom dia, Eliane. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Como você pode perceber, a humanidade está passando por um momento muito agitado em todos os sentidos. E essa agitação, como é natural, vem refletindo nos diversos países, inclusive aqui no Brasil. A crise moral que assola o nosso país, causando mal-estar no espírito do povo, é, na verdade, a eclosão de problemas que vieram se acumulando ao longo da história e que ainda não foram resolvidos. Logo, não é para desanimar, pelo contrário, mais do que nunca, é para alimentar esperança no futuro desta nação. Em doutrina espírita, aprendemos que não existe efeito sem causa
e que cada coisa vem a seu tempo. Antes estávamos no tempo da semeadura, agora no da colheita, mas de uma colheita mais consciente e, portanto, mais adequada para separar o joio do trigo, segundo a linguagem de Jesus. Eis porque o momento requer confiança nas leis divinas, tanto quanto equilíbrio e nobreza de conduta por parte de cada um de nós. É bem verdade que, em nível de coletividade e de nação, não dispomos de fórmulas mágicas que apontem para uma solução imediata, mas o cidadão consciente sabe que só vamos conseguir moralização se a boa conduta começar por ele mesmo. Lembre-se que Jesus deixou claro, ao anunciar momentos mais difíceis para a humanidade, quando afirmou: não se perturbe o vosso coração, nem vos atemorize, porque estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus quis dizer que devemos continuar segundo a lei do amor que trazemos no coração. Caro ouvinte, o Lar Meimei é um serviço social que o Centro Espírita Caminho de Damasco mantém para o atendimento e apoio a famílias. Sua sede fica na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1285, e seu telefone de contato é o 3471-0604. Se você quiser passar uma mensagem para o Lar Meimei, basta usar o seguinte e-mail: larmeimei@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, larmeimei@caminhodedamasco.com.br. Além de prestar atendimento no setor de alimento, saúde e educação a famílias necessitadas, o Lar Meimei procura proporcionar trabalho voluntário e oportunidade aos interessados em exercitar suas habilidades de servir a comunidade na prática do bem, desenvolvendo suas potencialidades espirituais. O Lar Meimei aceita todo tipo de colaboração para o incremento de suas atividades e promove algumas fontes de levantamento de recursos para sua manutenção, como o Bazar da Pechincha, que se realiza toda sexta-feira a partir das 13 horas, e a entrada é pela rua 7 de setembro, número 42. Obrigado pela sua atenção e tenham todos um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Centro. O Caminho de Damasco, na Rua Gabriela, 178, tem passes todos os dias às 18 horas, menos nas quintas-feiras. Para as crianças, os passes começam às 17h30. E nesta segunda-feira, palestra sobre o tema Limites na Atuação dos Espíritos. Na próxima quinta-feira, teremos a continuidade dos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta terça-feira, às 19h30, o grupo de estudos dará prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, de André Luiz, e do livro Estude e Viva, de André Luiz e Emmanuel. Na quarta-feira, grupo de estudo de Espiritismo a partir do livro Nosso Lar e do livro dos Espíritos. Na sexta-feira, temos a leitura em grupo, quando lemos e discutimos capítulo por capítulo de uma obra espírita. E atualmente estamos lendo o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que foi recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. É um trabalho informativo e muito interessante para quem quer conhecer mais a fundo a doutrina espírita. Entre os temas queremos destacar o desencarne de crianças e os serviços de atendimento às crianças no mundo espiritual. Os interessados em acompanhar esse livro podem comparecer no dia sexta-feira às 20 horas no Caminho de Damasco. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei funcionam aos sábados, às 14 horas no Lar Meimei, sob a responsabilidade da Sílvia, da Vândria e da Cristiane. Pais ou responsáveis podem encaminhar seus filhos.
E no mesmo horário, há o curso sistematizado de Espiritismo para adultos, ministrado por Tiago Gravatin. E o Lar Meimei agradece todos seus colaboradores e informa que continua com sua campanha de alimentos para reforçar e ampliar o atendimento das famílias que necessitam de cestas básicas. Quem estiver interessado em colaborar eventualmente ou mesmo integrar as equipes de arrecadação da campanha, favor entrar em contato com o Caminho de Damasco ou com o Lar Meimei pelo telefone 3471-0604 ou com o nosso programa. Empréstimo de livros. Para quem quiser ler sobre Espiritismo e os mais diferentes temas sobre problemas humanos, a Biblioteca Batuíra, do Centro Espírita Caminho de Damasco, funciona das 17 às 20 horas, nas segundas, quintas e sextas. Aos domingos, terças e quartas, das 17h30 às 19 horas. Você está convidado a utilizar gratuitamente os serviços da biblioteca no empréstimo de livros e DVDs. E por falar em biblioteca, vamos ouvir agora mais uma mensagem da Sônia Amarra. Bom dia. Mensagem de Zilda Rosim, do livro A Próxima Parada, para que reflitam. Dia de Finados. Ante a gélida lápide em que repousam os restos mortais de nossos entes queridos, não vamos regá-la com lágrimas do desespero, da inconformação ou da revolta. Acobertemo-la com as flores perfumadas da esperança no reencontro feliz, quando adentrarmos o mundo dos espíritos, qual viajor exausto, após jordarnearmos pela terra, na busca incessante da felicidade efêmera que jamais conseguiremos alcançar entre as quimeras do mundo transitório, onde somos estagiários passageiros. Que o luto da saudade se transforme na luminosidade da gratidão para com Deus, pela bênção gloriosa que nos concedeu ao ter no aconchego do coração os filhos do Pai Celestial como familiares e amigos muito amados. No adeus dorido da despedida àqueles corações amados que a morte arrebatou, digamos até breve, na certeza de que apenas nos distanciamos, mas jamais nos separaremos. Façamos dos canais da prece o elo de união entre nós e construamos a ponte que nos ligará a eles com o bálsamo do amor e da caridade. No dia de finados, iluminemos as campas com a tocha da fé viva e da gratidão por todo o bem que nos proporcionaram, pois são velas imperecíveis que podem ser acesas mesmo a grande distância. Vamos tecer a coroa com as fibras saídas de nosso coração, através do amor ao próximo que praticarmos em nome de nosso ente querido desencarnado, cobrindo-o nu, dessementando ao sedento de esclarecimento, saciando ao faminto, protegendo a criança, levantando os caídos e oprimidos, amparando a velhice. Agindo assim, podemos guardar a certeza de que o túmulo de nosso ente querido será o mais lindamente ornamentado, cuja beleza e esplendor reflorirá nos planos siderais, indo iluminá-lo para todo o sempre. E de onde ele estiver, haveremos de sentir o seu reconhecimento em forma de proteção, como a dizer-nos: Deus te pague, meu amigo. Bons pensamentos, boas lembranças, ações cristãs, e nossos entes que já partiram para outro plano irão ficar imensamente felizes e iluminados. Mas não somente no dia de finados, e sim todos os dias. Atenção, ouvintes! Está acontecendo desde manhã, nas instalações da Patrulha Juvenil de Garça, o 35º Encontro de Trabalhadores Espíritas da região de Marília, sob a coordenação de Donizete Pinheiro e Alexandre Pérez. As delegações das diversas cidades da região, compreendendo as cidades que compõem as USEs intermunicipais de Garça, Marília e Tupã, estão reunidas desde as primeiras horas desta manhã para estudos,
discussões e palestras em torno do tema Dinâmica e Perpetuação da Casa Espírita, aspectos relacionados à convivência no ambiente de atividade espírita. Use distribui mensagens de finados. É o que vem acontecendo todos os anos nos cemitérios de Garça e Gária. Integrantes da USE Intermunicipal de Garça, durante o dia de finados, 2 de novembro, estarão levando mensagens de esclarecimento e conforto espiritual ao público que visita as necrópolis dessas duas cidades, como parte da programação anual da entidade. Caminho de Damasco completará 78 anos em novembro, com palestras ao público. O Centro Espírita Caminho de Damasco, a instituição espírita mais antiga em Garça, foi fundada em 1939 e, portanto, completará 78 anos no mês de novembro. O centro está programando 2 palestras em homenagem aos 78 anos que serão proferidas nos dias 22 e 25 de novembro, respectivamente, com os expositores Karina Rafaele de Marília e Ricardo de Souza Cavalcante de Botucatu. Oportunamente divulgaremos os temas. Palestra amanhã no CFEAC de Vila Araceli. Como todas as segundas-feiras, o CFEAC de Vila Araceli estará realizando, amanhã às 20 horas, palestra pública com Josélia Barbieri sobre o tema A Paz de Cristo, e após haverá aplicação de passes. Reuniões da Mocidade Espírita. Atenção, jovens, as reuniões da Mocidade Espírita acontecem aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, número 597. Os diretores da Mocidade estão convidando os jovens para conhecer suas atividades. E passamos agora ao sorteio do romance Morreu e Não Sabia, de José Manuel Fernandes, editora Petit, que anunciamos no início desta edição. O livro sai para a ouvinte, residente na Rua Guarantã, número 281, Maria Aparecida Torres. Parabéns, Maria Aparecida Torres. Venha buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta edição. Tenham todos um bom dia e uma ótima semana. E para encerrar, a mensagem final com Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.